turma do 5º ano, como vocês estão? E aí, meus amores? Muitas saudades de vocês, tá? Muitas! E aí, como vai ser nossa aula hoje de redação? Vou falar para vocês que nós vamos dar continuidade ao nosso livro paradidático. Coloquei até aqui, ó, coloquei-o, né? Aqui para ilustrar, tá? E nós vamos falar um pouquinho, vou ler um pouquinho para vocês, tá? Dessa história, uma narrativa super envolvente, tá? Com capítulos maravilhosos que relata, né, a vida de alguns personagens, né? E que acontece no nosso dia a dia, certo? Se você já estiver lendo o seu livro, já tiver começado, porque você vai concluir essa semana, tá certo? Quem não começou a ler ainda, comece, tá bom? Mas antes da tia Ângela iniciar a agenda e a conversa sobre o nosso livro paradidático, nós vamos conversar com o nosso Deus maravilhoso, certo? Então vamos fechar os olhos e vamos nesse momento entregar tudo nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pelas nossas aulas, pelo pão de cada dia, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos dá saúde, tranquilidade, abençoa nossa família, nossos irmãozinhos, nossos amigos, toda a escola, as pessoas que nesse momento precisam, Senhor, de Ti. Todos precisam, mas tem uns que precisam muito mais, Senhor. E assim, Senhor, com essa simplicidade, com amor no coração, eu venho te agradecer por tudo. Amém. Então, que a gratidão seja sempre uma palavra fixa, né? Nos nossos corações, na nossa mente, tá certo? Porque nós precisamos muito, né? Todos nós, tá certo? Então, vamos começar? Eu vou começar com a nossa agenda, viu? Nossa agenda hoje é o paradidático, né? De novo, professora Ângela, sim, eu tô lhe dando 2 semanas, né? Estendendo mais um pouquinho para que você leia o livro, para que você se intere bastante das histórias. Como eu falei, é uma narrativa muito envolvente, né? São histórias, narrações de histórias interessantes que nós precisamos entender, tá certo? De covardes e de heróis, todos temos um pouco. Na aula passada eu falei sobre isso. Cada um de nós temos um herói e temos um covarde, né? Em determinadas situações da vida, né? Dos momentos, certo? E a autora, ela frisa muito bem isso lá no livro, né? Que o herói há em cada um de nós, como o covarde também. Depende de cada situação, certo? Agenda, concluir a leitura. Ler bom, leia bastante. Leia sempre, né? Como eu sempre falo, a leitura nos leva a lugares lindos, né? A lugares maravilhosos, né? Às vezes a gente nem conhece e passa a conhecer através da leitura. Então a leitura faz você produzir bons textos, faz você escrever melhor, faz você ter palavras novas, conhecer palavras novas, tá certo? Então fica essas dicas aí de leitura, né? Lê sempre, tá bom? E esse é o nosso livro da 2ª etapa. Quem ainda não começou a ler, comece-o, certo? Entenderam? Então, tarefa de casa é simplesmente concluir a leitura. E vou lhe dar mais umas dicas. Quando você estiver lendo o seu livro, que você vai fazer o resumo dele, não é isso? Eu já havia solicitado. Então, você faz um resumo. As linhas pode ser 10, pode ser 15. E você, nesse resumo, você vai relatar os momentos marcantes, os personagens que lhe chamaram mais a atenção,
você vai falar da sua leitura, o que você leu, né? O que você entendeu, ok? E aí, nesse primeiro capítulo, né, vai falar de Pedro, um menino de 14 anos, né? De uma família feliz, uma família bem estruturada, não é isso? Mas ele sofria bullying, né? Ele sofria essas coisas, agressões, né? Mexiam muito com ele, riam muito dele. Então ele tinha momentos, né, que não era bacana. Ele pedia para não acontecer, para não estar nem naquele lugar, certo? E tinha a Cacá, né, que sempre fazia brincadeiras de mau gosto, fazia coisas desagradáveis, né, que o Pedro não se sentia feliz. E também tinha a Giovana, aquela menina, né, rica, dos pais. Os pais eram ricos, né? Então ela não tinha uma vida muito normal. Então, durante a história vai acontecer coisas interessantes que você precisa estar atento. E aí é onde eu lhe dou a dica. Desconheceu algum significado de palavras? Coloca no caderno, vê o significado dessas palavras novas que você vai aprender no decorrer da leitura, ok? Então hoje eu tirei essa aula para a gente falar mais sobre o nosso livro e lembrando que são 10, né? São 10 não, 19, né, capítulos que você vai ler, tá certo? Tudo bonitinho. E o primeiro é Beleza Não Se Põe à Mesa. E eu vou começar essa leitura com vocês, tá? Vou dar um início dessa leitura para que fique aquele gostinho de quero mais. Ah, minha professora leu o começo e agora eu vou terminar de ler essa história fascinante, essa narrativa que vai me levar a outros momentos, a outros lugares, não é isso? Ninguém nasce feio porque quer. Ninguém nasce com defeito qualquer, com um defeito qualquer, seja ele qual for, porque assim desejou. Grandes, nariz mal desenhado, olhos pequenos ou enormes, cabelos pretos, castanhos, encaracolados ou lisos, sardas no rosto, pele branca ou negra, a nós não é facultada a escolha, nem aos nossos pais, azar ou sorte. Talvez o terrível disso tudo seja não ter em quem pôr a culpa. Tudo fica tão mais fácil quando colocamos a culpa em alguém, não é isso? De um jeito ou de outro, que realmente importa? Era nisso que Pedro pensava enquanto se arrumava para ir à escola. A escola? O pior tormento para um adolescente como ele, sem nenhum atributo físico digno de nota, pelo menos do ponto de vista positivo. Porque do ponto de vista negativo, não lhe faltavam motivos para registro. Era magrelo, tímido ao extremo, tinha várias espinhas no rosto e, como não bastasse, tinha orelhas de abano. Ali valerem o apelido de Dumbo, o elefante orelhudo e voador do desenho animado da Disney. Quantas crianças, quantos adolescentes, às vezes não passa por isso, né? Então precisamos estar atentos, né? Se isso é um herói ou se é uma parte covarde de cada um de nós, né? Que aceitamos tudo isso, certo, meus amores? Era dessa forma que se via. Ele se via dessa forma. Ele, né? E aí os colegas acabavam fazendo as gracinhas, principalmente Cacá, não é isso? Pedro estava com 14 anos, naquela idade estranha e indefinida, entre a infância e a adolescência. Os pelos e as espinhas começavam a aparecer no rosto. A voz engrossava, afinava de repente, fora as diversas mudanças surgidas no corpo. Isso é normal, né? De todo adolescente.
Menino que se transformava, estava se transformando em um homenzinho já, né? Ficando grande, né? E a coisa piorava consideravelmente quando a própria família resolvia implicar, chamando a atenção para esses tormentos, alterações provocadas pela testosterona. Sem contar com as inconvenientes perguntas sobre as namoradas que imaginavam que tivesse, como se as meninas da mesma idade não se interessassem quase sempre pelos meninos mais velhos e bonitos. Pedro não via a hora de chegar logo aos 18 anos e deixar para trás aquela chata fase da adolescência. Na sua cabeça, quando se tornasse um adulto, todos os seus problemas estariam resolvidos. Será que iam estar resolvidos? Ledo engano. Outros começariam, e de maior complexidade. Tá vendo as palavrinhas que eu quero que você procure no dicionário? Cada parte que você for lendo, você vai grifando essas palavras. Hoje amanheci com a vontade louca de voar. Começava um dos colegas aproveitando-se da momentânea ausência da professora. A professora não estava em sala. Essa frase era suficiente para dar início ao tormento matinal diariamente enfrentado por Pedro. Então, quando a professora não estava, vinha as brincadeiras. 2 cadeiras atrás, um garoto acrescentava: nada é impossível. Você está com sorte, João, pois nosso amigo Dumbo aqui pode te ajudar. Não é, Dumbo? Quem tem o Dumbo como amigo pode voar para qualquer lugar do mundo, completava o outro. Chatice, né, isso aqui? Então, ele se sentia muito, muito infeliz, né? Com certeza. A classe caía na gargalhada. Nem todos, é claro, compartilhavam desse tipo de coisa. Muitos até reprovavam, mas o máximo que faziam era balançar a cabeça em gesto de puro repúdio, nada dizendo para manifestar sua discordância. Apenas silenciavam. E o silêncio não servia de apoio nem de consolo para Pedro. E assim era o restante da aula, da manhã, de todos os dias na escola, do início ao final do ano letivo. Se as pessoas soubessem o quanto essas brincadeiras, aparentemente bobas, eram capazes de ferir e machucar, talvez jamais se atrevessem a tanto. Com certeza, né? Não devemos aceitar isso. Se as pessoas soubessem o quanto esses comentários sarcásticos atingiam em cheio a alma, talvez jamais ousassem fazê-lo. E aí continua. Mas quem estava disposto a se colocar no lugar do outro? Os adultos não faziam isso também. E apesar da chamada experiência de vida, xingavam e agrediam as pessoas por motivos banais, pela situação financeira, pela opção sexual, pelo time de futebol que torciam, por pensarem diferente. Imagine então o que esperar dos adolescentes. Pedro era um adolescente. Pedro afastou-se tais pensamentos da cabeça, distanciou-se do espelho e foi à cozinha tomar um rápido café da manhã. Um suco de laranja, um sanduíche de queijo, preparado por sua mãe, que muito cedo se levantava para acordar os 2 filhos, ajeitar as fardas, preparar o de jejum, deixá-los na escola e seguir para o trabalho. Seu pai costumava sair logo depois, ficando encarregado de pegá-los no colégio. E sempre que podia, dividia as tarefas com a esposa. Pelo menos em casa, perto de sua família, Pedro tinha paz. Então, Pedro tinha paz com a sua família, né? Na escola, com seus amigos, alguns, é que ele não estava encontrando essa paz. Ali ninguém parecia se importar com o fato de enormes orelhas. Era amado pelo que era, do jeito que era. Sua mãe o chamava de menino lindo, de meu amor.
e se sentia um verdadeiro galã de TV. Seu pai o chamava de campeão e se sentia um jogador de futebol do Barcelona. Isso lhe dava forças para o outro lado, dificultava sua saída de casa para a escola. Um ambiente hostil em que era diariamente humilhado e perseguido. Disso seus pais não tinham conhecimento. Ele não passava para os seus pais. Contudo, para conseguir aprender alguma coisa hoje, saco vazio não se põe em pé. Você está magro demais. Pedro, se continuar assim, vai desaparecer, exagerou a mãe. Não começa, mãe. Não preciso comer demais. Só tiro notas boas e sou um dos melhores alunos da sala. Sua mãe beijou na cabeça e falou com a maior ternura do mundo. Sei disso e fico orgulhosa de você, meu filho lindo e amado. Pedro controlou-se para não chorar. Sabia que era amado pela mãe, pelo pai e até mesmo implicante irmão caçula. Sabia que não era lindo. Quem ama o feio, bonito lhe parece, dizia o ditado. Não que desejasse ser bonito, só não precisava ser tão feio e por tal motivo servir de chacota para os colegas. Ninguém merece, né? Além do que, tinha de suportar os olhares de compaixão que algumas meninas lançavam-lhe, pois não concordavam com a perseguição que sofria na escola. Elas nada podiam fazer para impedir. Pedro nunca contou à mãe e ao pai qualquer coisa sobre o bullying que alguns meninos da escola lhe aplicavam. Primeiro, porque tinha vergonha de ser alvo de piada, sem conseguir tomar uma atitude para evitar. Sentia-se covarde. Olha aí nesse momento, né? Um pouco de covardia. Segundo, porque sabia que se sua mãe soubesse que sofria bullying, com certeza armaria o maior barraco, exigindo providências por parte da direção, querendo saber a identidade dos meninos cruéis que mexiam com seu filho. Não duvidava que resolvesse transferi-lo para outra escola, quando então começaria seu calvário. Mudar de escola, essa ideia o apavorava. E finalizando, né, esse primeiro capítulo, naquela escola, bem ou mal, já estava levemente acostumado com os meninos hostis e com as brincadeiras de mau gosto. Noutra escola, poderia ser pior, preferia não correr riscos, pois tais razões aguentava calado. Talvez um dia se cansasse dele e o deixassem em paz. Então, olha esse primeiro capítulo, né? Então, onde eu já li com vocês, tá? Quem não leu ainda, Beleza Não Se Põe à Mesa, com certeza, né? Esse título, Beleza Não Se Põe à Mesa. E aí, tudo que ele sofre na escola e que não passa para os seus pais. Então, deixa um ensinamento. Também um pouco de covardia dele, né? Nesse momento, ele foi um pouco covarde. Por quê? Porque ele não está passando para os seus pais, está com medo de enfrentar outras situações, mas que poderia melhorar muito a vida de Pedro, certo? Então, tire suas conclusões, tá? Do primeiro capítulo e continue essa leitura. Concluir a leitura, certo? Então, você vai ver que essa narrativa, ela é muito envolvente, né? Que você vai gostar, sim, de ler os próximos capítulos. Tá bom, meu amor? Nenhuma dúvida sobre o nosso paradidático, porque você vai ler, tá bom? Então, fica aqui a dica de leitura da tia Ângela, do nosso paradidático, tá? Eu já li o primeiro capítulo com vocês, certo? Espero que tenham gostado e continue a leitura, tá bom? Um beijo grande no coração. Até a nossa próxima aula de redação, certo? Beijos! Leia bem!